Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Que a paz de Jesus nos envolva por inteiro. Agradecidos por mais esta oportunidade de reflexão e aprendizado, vamos solicitar que os benfeitores espirituais nos inspirem para que possamos bem compreender o tema da noite. Tema que versará sobre a pátria do Evangelho. Há 5 bilhões de anos, Jesus coordenou a evolução de uma parte da explosão solar que ele denominou planeta Terra. Na era quaternária, o planeta foi envolvido pelo germe da vida, seres unicelulares que o Mestre desenvolveu, construiu toda a flora e fauna do planeta. Nesse processo surgiu o homem, que recebeu ajuda desde o início para desenvolver-se cada vez mais em busca da perfeição relativa. Esse trabalho inicia com o princípio inteligente, que passa pelos reinos da natureza e surge no hominal, em aproximadamente 15 milhões de séculos. Chegaram então habitantes de outros mundos, principalmente do sistema de Capela, espíritos altamente desenvolvidos nas áreas da intelectualidade, da tecnologia e da ciência, mas sem valores morais definidos, que passam a habitar o nosso planeta nas eras primitivas, ajudando a desenvolver a cerebração e o corpo dos terrestres. Corpos que eles habitaram durante alguns milênios, criando grandes civilizações do passado, nas quais reaprenderam a viver com dignidade, resgatando o pretérito infeliz e habilitando-se depois a voltar para as suas regiões siderais. Jesus, o governador da terra, sempre esteve atento, manipulando as vidas, as sociedades, as nações, promovendo as experiências e modificações indispensáveis à evolução moral, intelectual e espiritual dos homens. Quando necessário, o Mestre criou nações, criou povos, retirou homens de umas regiões, colocando-os em outras, ajuizando a vida segundo critérios divinos. O amigo espiritual Emmanuel, no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai nos dizer se os impérios na Terra tiveram a sua hora proeminente nos tempos que assinalaram as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Terá a sua expressão imortal na vida do espírito, mudando e irradiando para a humanidade uma nova luz. Mas ele deixou uma parte física do planeta para ser descoberto no futuro, quando ele deveria estabelecer as bases de uma nova era na história do pensamento. As Américas se tornaram os depósitos de esperança para o futuro, onde o Rabi colocou povos especializados. Na América do Norte ficaram os antigos romanos, que estruturaram uma nação poderosíssima. Na parte sul, o Mestre criou um país continental, o Brasil, em cuja intimidade fez reencarnar espíritos de várias culturas, de vários povos, construindo uma nação heterogênea, fortalecida na paz e na simplicidade, aguardando o momento para estabelecer a verdadeira missão do Brasil que crescia, a pátria do Evangelho e o coração espiritual do mundo.
Irmão X nos diz: a nação brasileira, muito rica em valores naturais, será o celeiro de recursos para os povos mais pobres do planeta. E nós encontramos, segundo os especialistas de cada área hoje, o seguinte: o Brasil só retirou 7% do petróleo que existe em seu subsolo. As suas reservas minerais são praticamente intocadas. As reservas florestais são imensas. A plataforma continental, que envolve o Brasil de norte a sul, é depósito de recursos quase infinitos. Encontramos a capacidade fluvial, é uma das maiores da Terra. E as terras, imensas, inabitadas, guardando possibilidades incontáveis de realizações e de melhoramentos. É uma nação praticamente intocada no que diz respeito à fauna, flora, recursos minerais e outros. Mas encontramos também a parte espiritual do Brasil, que está contido no livro Brasil, Coração do Mundo. No que tange à parte espiritual, o Brasil é um celeiro imenso de riquezas. No momento certo, Jesus transferiu a doutrina espírita nascente na França para as terras do Brasil, de onde se espalha pelo planeta num cântico de alegria. O Rabi envolve então a terra brasileira nas suas bênçãos, para que ela cumpra seus objetivos e suas metas, assim como nos mais variados períodos da história, o Mestre envolveu nações e povos para que cumprissem os seus objetivos. E hoje, o Brasil é o grande exportador do cristianismo redivivo, nas suas teses abençoadas, que valorizam a terra, as nações, valorizam todos os povos e todos os seres. Através da revelação espírita, que esclarece, que mostra aos seres humanos a sua origem, a sua natureza, o seu destino e o verdadeiro sentido da vida, facultando com isso ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé racional, demonstrando ser exatamente, concretamente, o maior celeiro de claridades espirituais da Terra. Com relação ao movimento espírita, com relação à doutrina espírita que estamos a apresentar, no país hoje, nós temos aproximadamente 10 mil instituições espíritas, 25 mil instituições espíritas de assistência social, 600 jornais espíritas, 1.200 programas de rádio, 11 programas espíritas de televisão, 60 editoras espíritas no Brasil editando em torno de 4 mil livros e 90 milhões de exemplares de livros espíritas que foram editados e foram espalhados pela terra. O movimento espírita mundial que existe na atualidade é praticamente consequência de espíritas brasileiros que se radicaram além das fronteiras da pátria. O nosso modelo de serviço social espírita tem colaborado com os movimentos de toda a Terra, pelo seu significado de realização, otimizando os melhores esforços para resultados felizes. O Brasil, nesses aspectos citados, é uma das mais belas expressões de trabalho, de realização e de modelo permanente.
Apesar de todos esses dados, uma pergunta surge: existe a possibilidade do povo brasileiro falhar nesta missão? Os amigos espirituais então nos informam: Jesus sempre reorganizará, pois ele antevê o futuro. Para o mundo espiritual, o que sempre importa é a macrovisão espiritual da vida, por serem planejamentos divinos. A manutenção do ideal espírita no mundo tem se dado, nos últimos 50 anos, graças aos destemidos divulgadores da mensagem espírita, que se lançam como novos apóstolos do amor, ocupando toda a terra, levando a boa nova, incentivando o progresso de todos os homens. O espiritismo mundial, atuante e belo na atualidade e em permanente crescimento, é o reflexo do Brasil espiritual. Segundo os benfeitores espirituais, este é um momento muito especial. A Terra se aproxima de uma nova era, a aurora de um mundo novo. Sintamo-nos felizes por participar deste momento. Espíritos notáveis, lidadores do progresso, já estão reencarnados e reencarnando, para que o homem tenha alternativas felizes e levante bem alto a chama da esperança. O amigo espiritual Emmanuel, ao final do prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai solicitar: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro, a que, nestas horas amargas em que se verificam a inversão de quase todos os valores morais no seio das comunidades, saibam eles colocar muito alto a magnitude de seus precípios deveres. 1938, o amigo espiritual Emmanuel já fazia esse pedido. E nós estamos hoje exatamente observando todas essas possibilidades, todas essas situações que já o amigo espiritual havia verificado lá em 38. Nós vamos nos lembrar quando o Mestre Jesus vai dizer a João que ele apenas havia pedido para os homens se amarem. E ele ficava muito triste ao verificar que os homens teimosamente deixavam-se levar pelas frequências inferiores de pensamentos negativos, desamando-se e com isso desamando o próximo e com isso burlando a lei do amor. É nesse aspecto que o amigo espiritual vai continuar a nos dizer nessa conclamação: e a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Nós temos todas as condições necessárias e suficientes para levar a bom termo e levar a contento essa obrigação moral que nós temos, já que nós pedimos para reencarnar na pátria do Evangelho. É dever moral de todos nós e de cada um de nós
cada dia mais modificar a nossa intimidade para melhor, saindo do egoísmo, saindo do orgulho, expulsando vaidades, para que possamos entrar na parcela do homem novo, encontrando caminhos do amor que até então não havíamos, por teimosia, transitado. Os amigos espirituais nos informam que nós estamos, sim, num momento solene, se podemos dizer, em que todos nós iremos participar, se quisermos, do banquete espiritual prometido pelo Mestre. Quantas e quantas vezes nós já tentamos e quantas vezes nós já nos equivocamos e tivemos que retornar para retomar o trabalho. Quando Jesus havia também nos dito que quando nós puséssemos a mão no arado, não deveríamos olhar para trás. Muitas vezes as tendências nocivas nos arrastam para que nós possamos, depois da queda, com experiência no erro, modificar para melhor e buscar a luz para seguir em frente nessa caminhada formidável que nós estamos empreendendo. Os amigos espirituais, quando nos dão as informações que estão guardadas no mundo espiritual, eles nos conclamam que nós precisamos ser bons para que possa se instalar em definitivo o reino do bem e o reino do amor dentro de cada um de nós. Quando nós assim estivermos agindo, nós estaremos nos amando e estaremos beneficiando todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, porque agora nós sabemos, agora nós queremos, porque temos vontade e temos certeza de que existe um Deus justo e bom, que quer apenas e somente o nosso bem, e que nós estamos nesse trabalho de desafios, porque ainda não soubemos ou não tivemos vontade de procurar fazer brilhar a luz que nós somos, tisnando essa maravilha luminosa com as nossas defecções morais, com as nossas tentativas menores, cientes de que nós nunca seremos felizes se não promovermos a nossa libertação íntima. É do Mestre Jesus também uma frase: dá conta da tua administração. Para que nós sejamos livres, nós precisamos ser altaneiros, destemidos e valorosos, no propósito de seguir os ensinamentos exarados do mundo espiritual, que apenas nos pedem: amai-vos. O Mestre já havia deixado na sua época que nós seríamos reconhecidos como seus irmãos se nós nos amássemos como Ele nos amou. E é preciso então que nós saiamos de nós, que nós vençamos e quebremos essa couraça de desânimo, de desalento, de pessimismo, de pouca vontade, para, libertos de tudo, fazer como o pássaro, liberto das amarras, voa em altitudes não imaginadas. É nesse aspecto que nós vamos encontrando os planejamentos de Deus para conosco, nos oferecendo todas as possibilidades
que estão ao nosso alcance. A nós basta apenas que nós tenhamos vontade e perseverança para seguir na caminhada rumo à Terra Nova. Como dizia o Mestre Jesus, aquele que vier após mim, pegue a sua cruz, no sentido figurado dos desafios, e me siga. Então nós precisamos compreender que nós estamos num trabalho que não é fácil, mas que não é impossível. Tanto que o Mestre já havia nos dito: no mundo tereis dificuldades, eu, porém, venci o mundo. E nós estamos vencendo as nossas dificuldades maiores que residem conosco e que se chamam enganos de saber o que é a verdadeira lei do amor. Que nós possamos aprender cada vez mais qual é o nosso papel diante da vida, nesses momentos maravilhosos em que todo o orbe se projeta para o futuro radioso, onde, como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá teremos guardadas as proporções leite e mel. Muita paz a todos nós. Muito obrigado, queridos irmãos.